Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar o nosso estudo bíblico da Epístola de Tiago e eu quero convidar que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 4. Tiago 1, de 2 a 4. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir que nesse instante o Senhor fale com aqueles que estiverem me ouvindo, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós e nos ensine a Tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das marcas do verdadeiro cristão são as provações. Assim como Cristo suportou a cruz, Ele mesmo nos chama a suportarmos também as nossas cruzes. Mas o tipo de cruz que eu estou falando aqui, e que a Bíblia fala, não é o sofrimento geral que toda a humanidade passa. Cada ser humano passa por diversos sofrimentos na sua vida, tanto os ímpios quanto os crentes. Mas enquanto nos ímpios o sofrimento causará amargura, desespero e incredulidade, no cristão, o sofrimento terá um efeito bem diferente. Como nós vimos no nosso último estudo bíblico, em Tiago 1, versículo 1, Tiago ele escreveu uma carta pastoral de conforto e encorajamento a cristãos judeus que estavam vivendo longe de sua terra e estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Vimos que, apesar de Tiago ser meio-irmão de Jesus e também ser o principal líder da igreja de Jerusalém, Tiago se apresenta nesta carta com humildade, chamando-se a si mesmo como servo. Nós vimos isso na semana passada. Por isso, nós não vemos aqui em Tiago um pastor distante, lá em Jerusalém, no escritório da igreja, falando aos crentes que estavam longe de sua terra. Não. Apesar da distância geográfica, Tiago é um pastor que se identifica com aqueles cristãos. Por isso que aqui no versículo 2, Tiago os chama de meus irmãos. Meus irmãos. Veja a intimidade, veja o carinho que Tiago tinha por aqueles irmãos que estavam sofrendo. Aquelas pessoas, elas estavam sendo perseguidas por causa da sua fé, experimentando vários sofrimentos. E Tiago chama eles de irmãos. Tiago ele não se coloca numa posição superior, melhor que eles, mas Tiago diz que está junto com eles. Ele é um irmão em Cristo com eles. E como pastor, ele traz uma palavra de ânimo àqueles crentes. Irmãos, cabe entendermos que nesse tempo de pandemia, nós, pastores, eu me incluo, também estamos distantes geograficamente das ovelhas da igreja. Por enquanto, nós somos impedidos de olhar nos olhos dos irmãos nos domingos, somos impedidos de cumprimentar vocês na porta da igreja, de partilharmos juntos a Santa Ceia. As visitas pastorais, elas também diminuíram bastante. Tudo isso porque nós devemos tomar cuidados e nos protegermos desse vírus. Mas mesmo assim, o trabalho pastoral continua. Nós continuamos orando pelos irmãos, enviando mensagens, telefonando, enviando gravações de pregações, de estudos bíblicos. Não somente eu, mas tantos outros pastores. O trabalho pastoral continua mesmo à distância. Tiago ele fez exatamente isso.
mesmo estando distante fisicamente daqueles irmãos, ele enviou uma carta para encorajar, para animar aqueles irmãos que estavam passando por tribulações, por sofrimentos. Por isso que Tiago, aqui ainda no versículo 2, ele escreveu em seguida: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Mas que coisa estranha! Alegria nas provações? Talvez alguém pudesse pensar: mas Tiago, você está aí no conforto, na sua terra, na sua casa, em Jerusalém, você não sabe o que nós estamos passando. Mas na verdade, meus irmãos, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu isso concordando com tudo aquilo que o restante das Escrituras nos ensinam. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o cristão sofre sim, e sofre de várias maneiras. São vários tipos de provações diferentes. Por isso que aqui no versículo 2, Tiago disse várias provações. São enfermidades, perdas, perseguições, desempregos, dificuldades financeiras, turbulências em relacionamentos, tentações e por aí vai. Mas o cristão, ele tem uma reação de alegria diante das provações. Agora eu queria que você entendesse uma coisa. Tiago não está dizendo aqui que o cristão não possui emoções, não possui sentimentos, que o cristão ele sofre calado ou que ele sofre dando risada das provações. Não é isso. Nós somos humanos e Deus sabe disso. No meio dos sofrimentos, nós derramamos lágrimas. O sofrimento ele dói sim, inclusive no cristão. Jó, por exemplo, quando sofreu, ele expôs a sua dor. E Jeremias lamentou. Ele escreveu um livro inteiro, um livro de lamentações, falando da sua dor, falando do seu sofrimento. Ele também fala isso no seu próprio livro também. Mas entenda uma coisa, por piores que elas forem, as provações elas são incapazes de apagar a alegria do verdadeiro cristão. Eu quero explicar isso a vocês através de 3 lições que esse texto nos apresenta. O tema do nosso estudo é a alegria em meio às provações. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que nós somos alegres em meio às provações porque sabemos que é Deus quem as envia. É Deus quem envia essas provações. Olha lá o versículo 3, a primeira parte. Sabendo que a provação da vossa fé. Então, o primeiro objetivo da provação é justamente provar a nossa fé em Deus. E é somente Deus que pode fazer isso. Somente Deus é quem pode provar a nossa fé. Ser cristão no primeiro século era muito perigoso. Os cristãos eles perdiam seus empregos, perdiam suas propriedades, eram presos, eram acusados de serem contrários ao governo romano. Muitos cristãos foram torturados e também mortos. Dentre aqueles a quem Tiago escreveu esta carta, muitos também passaram por esse tipo de provações, por esse tipo de sofrimento. Mas esses irmãos precisavam aprender, precisavam entender, precisavam saber que tudo isso estava dentro dos planos de Deus, debaixo da providência de Deus. Por isso que aqui no início, o versículo 3 inicia com a palavra sabemos. Nós sabemos. Paulo escreveu lá em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então veja, o cristão é alguém que sabe, é alguém que conhece. O cristão, ele sabe que ele precisa conhecer a Deus. Foi isso que Jesus disse lá em João 17:3, né? A vida eterna é esta, a que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Então, meus irmãos, nós fomos salvos para sabermos, para conhecermos quem é Deus e conhecemos a Deus através da sua palavra. Por isso nós sabemos que a aprovação da nossa fé é Deus que nos envia a aprovação e era para provar a nossa fé. Sarah Poulton Calley, ela escreveu o hino 163 do Inário Presbiteriano, o Inário Novo Cântico, chamado Direção Divina. E na primeira estrofe desse hino, na segunda metade da primeira estrofe, diz assim: meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. Então, todas as coisas que acontecem em nossas vidas, inclusive os sofrimentos, eles servem para provar a nossa fé. E é Deus quem envia os sofrimentos nas nossas vidas. É Deus quem nos prova através das tribulações, dos sofrimentos. E Ele faz isto exatamente da maneira como Ele planejou. Deus, Ele tem um plano. Deus, Ele tem um decreto. Nós fazemos parte desse decreto, fazemos parte desse plano. E Ele nos coloca em situações boas, mas às vezes Ele também nos coloca em situações desfavoráveis, situações ruins. E veja, mesmo nas situações difíceis, nos sofrimentos, Deus continua sendo bom. Ele é bom todo o tempo, Ele é bom o tempo todo. Deus não nos coloca no meio de sofrimentos porque Ele não nos ama, porque Ele é cruel. Pelo contrário, Ele é um Pai bondoso. E vejam, irmãos, os servos de Deus do passado sabiam muito bem disso. Jó, por exemplo, ele repreendeu a sua esposa quando, no meio de todo o sofrimento que ele passava, a sua esposa disse para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Então Jó disse a ela: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Está lá em Jó 2, versículo 10. São os doidos que se desesperam diante do sofrimento. No crente, o sofrimento ele dói sim. Jó, ele experimentou a dor. Jó, ele experimentou a angústia. Mas apesar disso, ele sabia que o seu sofrimento havia sido enviado por Deus. Outro exemplo é Noemi. Noemi, depois dela ficar viúva e também perder seus 2 filhos, ela disse às suas noras: porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi sabia muito bem que a sua viuvez e também o seu luto pela perda dos seus 2 filhos, ela estava em terra estranha, estava longe da sua casa, ela sabia que aquilo vinha de Deus. O Senhor estava fazendo ela sofrer. E quando ela voltou para sua terra, para sua cidade, para Belém, ela disse às mulheres da cidade: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido, lá em Ruth 2, 20 e 21. Então Noemi também foi uma serva de Deus do passado, que sabia que Deus é quem havia enviado essas provações a ela. Por falta de conhecimento da palavra de Deus, alguns cristãos eles vão dizer que o seu sofrimento é causado por Satanás. É claro que às vezes Deus usa Satanás, como usou no caso de Jó. Deus usa pessoas, Deus usa anjos malignos, demônios, mas é Deus quem está controlando todas as coisas. Não é o acaso, não é falta de sorte, não é azar, mas é a providência de Deus sobre as nossas vidas, nos guiando em cada passo, nos forjando em
cada provação para que a nossa fé seja fortalecida. E como eu disse, Deus é um Pai amoroso. E Deus, Ele não quer filhos mimados, pelo contrário, Ele nos coloca em circunstâncias que causam a dor para que a nossa fé seja apurada, seja provada e seja fortalecida. Então isso é o primeiro motivo que nos faz entender que nós, diante das provações, devemos ser alegres. Estamos nas boas e bondosas mãos do Senhor. E Ele que está guiando todas as coisas e nos colocou nesse sofrimento para apurar, para provar a nossa fé. Em segundo lugar, nós aprendemos que nós somos alegres em meio às provações porque elas produzem perseverança. Voltando ao versículo 3 aqui de Tiago 1, nós lemos: a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma certa vez eu vi um casal de cristãos que não possui filhos. Apesar de várias tentativas, de vários tratamentos, eles não têm filhos. E esse casal ainda tem vontade de ter um filho. Mas apesar de Deus não lhes ter dado um filho, eles disseram que eles louvam a Deus por causa disso. O que é perseverança? Vários cristãos, eles associam louvor a bênçãos. Então, se Deus me der aquilo que eu peço, aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, então eu vou me alegrar e vou louvar a Deus. Mas e se Ele não der? E se Ele não tirar o espinho da minha carne? E se Ele me fizer passar pelo vale da sombra da morte? Mesmo assim eu o louvarei. Foi isso que aquele casal entendeu. Deus não deu um filho para eles. Eles até desejam ainda, mas isso não angustia mais o coração deles. Eles se alegram em Deus. A alegria deles não está no fato deles terem um filho. A nossa alegria não deve estar no fato de recebermos bênçãos. A nossa alegria não deve estar no fato de passarmos por momentos felizes, momentos de abundância, momentos de coisas boas acontecendo, mas a nossa alegria está em Deus e por isso nós perseveramos. Existe um provérbio árabe que diz o seguinte: o sol sem chuva produz desertos. Então, às vezes, vários dias seguidos de sol, teremos uma baixa umidade do ar. Vamos ficar com uma umidade do ar, quase próxima do deserto. E é tão bom quando cai uma chuva para molhar a terra, para nos trazer de volta um pouco de umidade. Por isso que nós precisamos de nuvens escuras e carregadas, que é com a chuva que vem o crescimento. Quando passamos por tempestades na vida, por provações, nós crescemos. Mas como eu disse, o que é a perseverança? O pastor Augusto Nicodemos, ele define perseverança da seguinte forma: perseverar é você continuar a servir a Deus quando tudo dá errado. O cristão, em meio a diversos problemas, as coisas dando tudo errado, vários sofrimentos, mesmo assim ele louva a Deus, mesmo assim ele continua firme com Jesus. Foi exatamente isso que Paulo escreveu lá em Romanos 5, versículo 3. Ele disse o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nas tribulações, nas tentações, nas provações, somos testados por Deus para aprendermos que somente Ele é necessário para nós. Ao sermos provados, meus irmãos, nós aprendemos que devemos confiar somente em Cristo, que Ele é suficiente. Quando você e eu somos provados, nós deixamos de nos apegar àquilo que nos trazia uma falsa segurança.
que nos trazia um falso conforto, e aprendemos a confiar somente em Deus. Por isso que perseverar é continuar caminhando com Cristo, é correr a corrida. Foi isso que o autor aos Hebreus escreveu, lá em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assediam, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Cristo lhe garante a nossa chegada, mas nunca disse que o caminho seria fácil. Por isso nós temos a sua intercessão junto ao Pai. Cristo ele está à destra de Deus Pai, intercedendo, orando por nós. Nos capítulos 10 e 24 do Evangelho de Mateus, Jesus ele disse aos seus discípulos sobre as tribulações que eles passariam. Mas ele conclui que quem perseverasse até o fim seria salvo. Então Jesus nos ensina, meus irmãos, que nós chegaremos ao final, chegaremos à nossa casa celestial, mas a viagem será difícil, cheia de tribulações, cheia de provações. E são estas provações que vão fazer com que a gente persevere na caminhada. Mas não pense você que a perseverança é por causa das suas próprias forças. Se é Deus quem nos prova, então é Ele quem nos leva a perseverar, ou melhor, Ele persevera por nós. Filipenses 2, 12 e 13, nós lemos o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. É Deus quem efetua em mim e em você tanto o desejo de ser satisfeito nele, alegre nele, como o realizar, como caminhar, como acordar a cada dia, perseverante, caminhando com Cristo, andando com Cristo, sabendo que Ele tem cuidado de você, cuidado de mim. A perseverança é a escola que Deus usa, o treinamento que Deus usa, que vai nos levar à nossa terceira e última verdade que esse texto nos ensina. Que nós somos alegres em meio às provações, porque ela nos amadurece. Olha o versículo 4 aí de Tiago 1. Ora, a perseverança da literação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, Deus nos coloca em provações para nos ensinar a perseverarmos e andarmos com Ele firmes, mesmo nas horas mais difíceis. Ele não desiste de nós, seu trabalho vai até o fim e Ele quer nos tornar mais maduros. Na escola, a criança vai aprendendo coisas cada vez mais difíceis com o passar do tempo. A criança ela não fica só no primeiro ano, só no alfabeto e só no contar de 1 a 10, né? Mas conforme ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e ganhando mais conhecimento. Por isso que ele fala aqui, né, que a perseverança nos leva a sermos perfeitos e íntegros. Né? Essa palavra perfeitos, traduzida aqui no português por perfeitos, ela seria melhor traduzida como maduros. Né? A perseverança nos leva à maturidade. Deus ele nos amadurece através das provações. Nós deixamos de ser crianças espirituais e crescemos no conhecimento de Deus. Passamos a nos parecer mais com Cristo, deixamos velhos ídolos e passamos a adorar e confiar somente em Deus. O apóstolo Paulo ele aprendeu isso. Ele aprendeu que a graça de Deus lhe bastava. Às vezes nós nos tornamos amantes e dependentes de tantas coisas nesta vida. Às vezes nós achamos que só seremos felizes em determinadas circunstâncias. Às vezes nós pensamos também que temos controle sobre todas essas coisas, mas não é bem assim que acontece, né? Quem diria que nós passaríamos por essa pandemia? Quantas pessoas nesse tempo, no mundo inteiro, pegaram esse vírus e adoeceram?
E quantas outras acabaram falecendo por causa desse vírus? Fizeram planos, pensavam que tinham tudo sob controle, mas não foi bem assim que aconteceu. Enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos entender que a única coisa que nos satisfaz, a única coisa que é suficiente para nós é a graça de Deus. Por isso que Paulo escreveu em seguida, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, ele prova a nossa fé a fim de nos humilharmos e aprendemos a dependermos somente dele. E assim a gente persevera, assim a gente continua caminhando e assim a gente também amadurece. E como eu disse agora há pouco, Deus não garante uma caminhada fácil, tranquila, mas ele garante a vitória, garante a chegada. Aqui no versículo 4, Tiago disse que a perseverança ela tem ação completa. Lá em Filipenses 1,6, Paulo escreveu: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então isso significa que aquilo que Deus começou na sua vida e na minha vida, ele vai terminar, ele vai completar, ela tem ação completa. Deus, ele prova a nossa fé a fim da gente perseverar, caminhar rumo ao fim, rumo ao nosso lar celestial, e com isso ele vai nos amadurecendo. Veja que às vezes, para que isso aconteça, a dor será necessária. Às vezes você pega uma faca cega, para que ela fique afiada, o que você tem que fazer? Você tem que amolar, você precisa afiar essa faca. Isso gera atrito, vai perder um pouco de material, perder um pouco do aço da faca, ela vai aquecer, vai gerar atrito. Da mesma forma, nós passaremos por perdas, por atritos. Para quê? Para que nós nos tornemos mais afiados, mais amadurecidos. Da mesma forma, para que uma horta cresça bonita e saudável, você precisa colocar adubo na terra. E todo mundo sabe que o melhor adubo que existe é o adubo orgânico, que nada mais é que o esterco de galinha e o esterco de vaca. E esterco não é uma coisa cheirosa, não é uma coisa agradável, mas para que você tenha boas verduras, bons legumes, você precisa colocar aquele negócio mal cheiroso ali na terra. Da mesma forma, meus irmãos, Deus coloca nas nossas vidas situações não mal cheirosas, mas situações desagradáveis, situações que nós vamos ter que sofrer, para que assim nós possamos amadurecer na fé. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele também escreveu a crentes que sofriam. Ele disse: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. 1 Pedro 1,6. E também escreveu: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro 4,13. Por que Tiago e Pedro escreveram que as provações devem ser motivo de alegria? Porque eles aprenderam com Jesus. Jesus, ele disse o seguinte na sua última bem-aventurança: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tanto apóstolos como profetas, como servos e servas de Deus do passado, sofreram, mas o sofrimento foi enviado por Deus. Foram provações da fé daqueles santos do passado. Se você estiver sofrendo, Deus é quem colocou o sofrimento na sua vida. Ele está te forjando, Ele está te lapidando, Ele está afiando, para que assim você possa perseverar, você possa continuar caminhando. Ele está com você sempre. Ele está ao seu lado, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte,
Tu estás comigo, disse o salmista. Ele está com você. Para quê? Para que você amadureça, para que você cresça no conhecimento de Deus, cresça no conhecimento da sua palavra. E você sabe que, apesar da caminhada ser difícil, Deus te garante a vitória, Deus te garante a chegada. Você vai chegar pela graça de Deus lá no céu, no lar celestial. E Ele vai te receber em casa. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque sabemos que, por piores que forem as provações que passarmos nessa vida, Senhor, é o Senhor quem as envia. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, Pai, faz isso para que perseveramos e nos amadurece com isso. Por isso nos alegramos, Pai. Sabemos que isso dói muitas vezes. Sabemos que passamos por coisas horríveis às vezes. Mas o Senhor está conosco, cuidando de nós, Pai. E nos receberá, Pai, na sua casa, no novo céu e nova terra, para habitarmos com o Senhor por toda a eternidade. Fala com os meus irmãos e amigos que ouviram, Pai, a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e um grande abraço.